Olá, hoje nós vamos estudar o calor e a variação de temperatura. Esse é um conteúdo super fácil, né? Só saber colocar as fórmulas no local certo, usar a matemática correta e separar bem os dados, que tudo vai dar certo. Capacidade térmica. Nós vamos estudar então aqui a capacidade térmica em si e o calor específico ou calor sensível. São dois conteúdos, duas partezinhas aqui num só, muito simples. Para um corpo que não recebe um trabalho externo, né? Então a variação de temperatura ela é proporcional à quantidade de calor recebida ou perdida. Assim podemos definir uma grandeza térmica característica do corpo, denominada de capacidade térmica. Então é essa variação de temperatura que define, né, se essa quantidade de calor se ela está sendo recebida ou perdida. A gente vai fazer esses cálculos. Então, a capacidade térmica, o símbolozinho dela é esse Czão aqui, ó, de um corpo, é a razão entre a quantidade de calor transferida, que é a quantidade de calor Q, né, que é essa parte aqui, e a variação da temperatura provocada, que é esse ΔT. Então, a variação da temperatura é sempre aquela que a gente conhece, que é a temperatura final menos a temperatura inicial. Então, a capacidade térmica ela é dada por Joule por Kelvin ou caloria por grau Celsius. A gente vai trabalhar mais com caloria por grau Celsius, que é o mais conhecido entre nós. E a quantidade de calor é dada por caloria, mas pode ser em Joule também, né? A gente vai trabalhar mais com caloria. E a variação de temperatura a gente vai trabalhar com grau Celsius em si, mas pode ser trabalhado com Kelvin também. Desse modo, se um corpo tem capacidade térmica igual a 500 calorias por grau Celsius, entende-se que, veja bem, a cada 500 calorias fornecidas a ele, sua temperatura se eleva a 1 grau Celsius. E se for no caso inverso, a cada 500 calorias cedida pelo corpo, sua temperatura diminui 1 grau Celsius. Então esse que é o significado aqui de caloria por grau Celsius, ou seja, a cada 500 calorias fornecido ou cedido, se for fornecido ele recebe, e se for cedido ele perde, né? Diminui 1 grau Celsius. Então, para calcular a quantidade de calor Q necessária para aquecer ou resfriar um corpo a partir da sua capacidade térmica C, podemos isolar a variável Q, né? Aqui, ó. Então, para calcular, só isolar o Q, então temos a capacidade térmica vezes a variação da temperatura. Então, a quantidade de calor Q envolvida no aquecimento ou resfriamento de uma substância é denominada de calor sensível, que a gente vai ver esses cálculos um pouquinho mais depois. Então, a relação entre Joule e caloria é essa aqui. Então, uma caloria equivale a 4,186 Joule, ou arredondando a gente coloca 4,2. Alguns exercícios aparece 4,2. Mas o correto mesmo seria 4,186 Joule para uma caloria. Aqui uma curiosidade, na fotografia abaixo aqui, né, ao lado, o homem ele não se protege, a parte da cabeça dele aqui não está se protegendo, né, ele está esmerilhando, né, aqui, ele não protege a cabeça contra os pedacinhos de metais que voam, né, com essa fagulha aqui. Então essa região do seu corpo pode ser atingida pelas fagulhas, né, gerada pelo processo do corte aqui, né. A pergunta é aqui, as quais, no entanto, raramente causa dano à pele, por apesar da alta temperatura. Então, esse aqui tem alta temperatura aqui e não causa danos à pele. Por quê? Por causa disso aqui, ó. Quando atinge a pele do operário, perde calor e resfria-se rapidamente, sem causar qualquer queimadura, por ter baixa capacidade térmica. Então, essas fagulhas aqui contêm baixa capacidade térmica, ou seja, ela resfria muito rápido. Pegando na pele, ela se resfria tão rápido que não dá tempo de queimar o corpo. Para queimar seria isso aqui, ó. Aqui podemos perceber que caso exista duas quantidades diferentes de um mesmo material, a maior quantidade apresentará a maior capacidade térmica, ou seja, precisará de uma maior quantidade de energia para sofrer uma variação de temperatura. Então, no corpo dele, que como tem maior capacidade térmica, ou seja, maior volume, aí vai ser mais difícil para poder queimar a pele dele. Por isso que a fagulha pega e resfria rapidamente. Ele não consegue sofrer as queimaduras, então, aqui nesse corte. Então, vamos um exemplo aqui.
Qual a capacidade térmica de um corpo que recebe 70 calorias de calor para levar sua temperatura de 85 graus Celsius para 90? Então, ele está perguntando qual seria a capacidade térmica. Então, a resolução aqui, primeiro tem que coletar os dados, né? Temos aqui a quantidade de calor. Temos aqui a variação da temperatura. A variação da temperatura, a temperatura final menos a temperatura inicial. Para localizar a temperatura final, só basta pelo texto você pode ler. Ele eleva a sua temperatura de 85 para 90. Então, essa aqui é inicial, essa aqui é final. Então, aqui vem a final menos a inicial, que deu uma variação de 5 graus Celsius. Então, jogando na fórmula, temos quantidade de calor 70, a variação de temperatura já foi feita, então vem para cá 5 graus Celsius. E dividindo 70 por 5 deu 14 calorias por grau Celsius. Então essa é a resposta para esse exercício aqui. Vamos para o segundo exercício. Exercício não é exemplo. No segundo exemplo, calcule a temperatura final de um objeto que tem temperatura inicial de 20 graus Celsius, sabendo que a capacidade térmica é de 80 calorias por grau Celsius. Então aqui já temos a capacidade térmica, né? E utiliza uma quantidade de calor de 160 calorias. Então, vamos coletar esses dados aqui. Ó. Temos capacidade térmica 80, quantidade de calor 160, temperatura inicial que é 20 graus Celsius, e está procurando a temperatura final. Então, com essa fórmula aqui, sabemos que ΔT é o desmembramento de temperatura inicial e temperatura final. Então, aqui podemos desmembrar temperatura final e temperatura inicial. Já temos a inicial, para procurar a final. Temos a capacidade térmica, 80, temos a quantidade de calor, que é de 160. Então, aqui dá para fazer a multiplicação cruzada. Aqui, ó. Fazendo a multiplicação cruzada, temos 80 vezes TF, 80 TF, e 80 vezes 20, 1.600. Então, aqui está negativo, vem para o segundo membro positivo. 160 mais 1.600, 1.760. Está multiplicando, passa dividindo. Então, vem para cá, dividindo. 1.760 dividido por 80, 22 graus Celsius. Então, ele começou com a temperatura de 20 graus Celsius e terminou com a temperatura de 20 graus Celsius. Você já pode fazer a variação da temperatura aqui para 80 caloria por grau Celsius, então seria de até 22 graus Celsius para chegar a 160 calorias, para queimar essas 160 calorias. Então, cuidado, a palavra capacidade térmica pode passar uma ideia de que o corpo possui um limite máximo de calor que pode ser recebido ou absorvido. Lembre-se, essa ideia está errada. Por mais que o termo utilizado seja capacidade térmica, não há limite para a quantidade de calor que pode ser trocada por um objeto. Agora vamos entrar na parte chamada equação fundamental da calorimetria, que é essa equaçãozinha aqui. Ó. É denominado calor específico ou sensível a quantidade de calor que tem como efeito apenas a alteração da temperatura de um corpo. É só o que faz o efeito. Pelo calor específico Czin, determinamos a equação fundamental da calorimetria, isto é, qual a quantidade de calor sensível que deve ser fornecida a um sistema de massa M para obter uma variação de temperatura ΔT. Lembre-se, aqui vamos usar a massa aqui também. Então, a quantidade de calor aqui continua Q em caloria. Temos a massa aqui sempre em grama, tá? Se estiver em quilograma, lembre-se, 1 quilograma equivale a 1000 gramas. Temos o calor específico ou calor sensível, que é caloria por grama grau Celsius, que é a unidade de medida dele. E temos a variação de temperatura aqui, que está desmembrada aqui, temperatura final menos a temperatura inicial, que é a variação da temperatura. Então, exemplo 1. Qual a quantidade de calor sensível necessário para aquecer uma barra de ferro de 2 kg de 20 graus Celsius para 200 graus Celsius? Você quer saber qual a quantidade de calor sensível utilizado, né? O dado aqui, o calor específico do ferro é de 0,119 calorias por grama grau Celsius. Ele deu esses dados aqui para nós. Então, primeiro aqui, vamos separar, né, todos eles aqui. Temos aqui 2 kg, então temos que transformar ele em grama. 2 kg é 1 kg, que vale a 1000, então 2.000 gramas. Então, aqui continuando os dados, quantidade de calor está procurando. Calor específico ou sensível já deu. E a variação da temperatura, 200 menos 20, 180.
Então agora vamos à forma. A forma é essa aqui, ó. Quantidade de calor igual a massa vezes o calor específico vezes a variação da temperatura. Lá nos minimónios a gente chama de Q-macete, tá? Chama isso aqui de Q-macete. Para vocês decorar mais, focar mais na mente aí. Às vezes no Enem não entrega a forma, então você lembra lá, ó. Qual a quantidade de calor sensível? É o Q-macete. Então, quantidade de calor é igual a 2.000, que é a massa, vezes o calor específico, 0,119, vezes a variação da temperatura, 180. Multiplicando isso aqui tudo, já tem-se a resposta. 42.840 calorias, ou 42,8 quilocaloria. Então, dividindo isso aqui por 1.000, você encontra em quilocaloria, que é um dos mais utilizados também. No exemplo 2 aqui, um corpo de 500 gramas, que se encontra a uma temperatura inicial de 20 graus Celsius, temperatura inicial, TI, recebe de um aquecedor, né, uma quantidade de calor sensível igual a 5.000 calorias, atingindo a temperatura de 30 graus Celsius ao final do processo. Então, essa aqui é a temperatura final dele, de aquecimento. Determine o calor específico ou sensível, né, desse corpo. Então, vamos nessa. Os dados aqui temos a quantidade de calor, está procurando o Czin, que é o calor específico. A massa já está em grama, deixa em grama. Temperatura aqui é só fazer o cálculozinho aqui, 30 menos 25, 5. Agora só basta jogar na formulazinha aqui, ó. Então a quantidade de calor está aqui, a massa está aqui também, 500. Calor específico está procurando e a temperatura já é 5. Então multiplica esses dois aqui, ó. Chegamos em 500 igual a 2.500 calor específico. Está multiplicando, volta dividindo. Então, C igual a 5.000 dividido por 2.500. Calor específico é de 2 calorias grama grau Celsius. Esse aqui é o calor específico, calor sensível desse exercício aqui. Uma moeda de latão de massa 12 gramas e calor específico de 0,9 caloria por grama grau Celsius, ela tem uma temperatura inicial de 45 graus Celsius e recebe uma quantidade de calor de 600 calorias. A pergunta é, qual foi a temperatura final do processo? Então aqui já temos os dados aqui, a massa já está aqui, o calor específico está aqui também. Temos a temperatura inicial e ele está procurando a temperatura final. Então aqui já temos os dados aqui. Então aqui a quantidade de calor já está tudo pronto, a massa está pronta. Então aqui a temperatura aqui, faltou a temperatura final. Então jogando na fórmula, essa fórmula aqui então pode ser desmembrada. ΔT então vira TF menos TI. Desse jeito aqui, ó. Quantidade de calor é 600, a massa é 12, calor específico 0,12. Então multiplica esses dois aqui e depois faz a distributivazinha aqui, ó. Então, aqui já temos 600 igual a 10,8, fazendo-se a distributiva esse vezes esse e esse vezes esse, né? Então, chegamos ao 10,08 TF e o 10,08 vezes 45 deu 480 negativo, do sinal aqui. Então, está negativo aqui, é positivo, né, para o outro lado. Então, fazendo-se o cálculo aqui, como eu inverti o positivo para lá de cá, ficou negativo. Então, multiplica por menos 1 para poder consertar, deixar ele perfeito. Está multiplicando aqui, passa dividindo embaixo, né? Então, chegando aqui, então, 10.086 dividido por 10,08. Dividindo, deu 100,05 graus Celsius. 100,05 graus Celsius, então foi a temperatura final. Começou com a temperatura de 45, finalizou com a temperatura de 100, para fazer uma mudança aqui na temperatura dessa moeda de latão aqui, usando 600 calorias. Então, estudamos capacidade térmica e calor específico ou sensível, onde a capacidade térmica é C igual a quantidade de calorias da variação de temperatura, e o calor específico ou sensível é a quantidade de calor, né, que é a massa vezes o calor sensível vezes a variação da temperatura. Onde que é utilizado esse conteúdo aqui? A gente vê muito que nem quem pisa na areia mesmo quente, depois quando é mais à tarde, você percebe que a água está bem fria e a areia está quente, né? Então,
quer dizer que a areia tem uma capacidade térmica, tem uma menor capacidade térmica do que a água, ou seja, ela consegue, a variação da temperatura da areia consegue mudar muito rápido. Ou seja, o mesmo sol que pega na areia é o mesmo sol que pega na água. Você sente que a água ainda está meio fria e a areia está quente, quente, quente. Aí quando for mais para tarde, para a noite, você sente que a areia já está fria e a água ainda continua fria ainda. Ou seja, então a água ela tem uma baixa capacidade térmica, ela não consegue mudar muito, variar a temperatura dela muito rápido, como a areia consegue variar mais rápido a temperatura. Então isso a gente chama de capacidade térmica e os calores específico sensível daquele objeto. Então aqui a junção dessas duas aqui temos, já que a quantidade de calor é massa vezes o calor específico vezes a variação da temperatura, então esse Q aqui, ó, esse blocozinho que eu posso substituir aqui em cima. Então fazendo a substituição fica assim, ó. E agora eu posso cortar essas variações de temperatura aqui. Ó. Então a capacidade térmica pode ser escrita assim: a capacidade térmica é igual a massa vezes o calor sensível específico. Isso aqui é a junção das duas. Lembre-se, a capacidade térmica pode ser utilizada aqui também, pode ser feita por essa fórmula aqui também, que uma hora pode facilitar em alguns exercícios, ok? Então é isso, pessoal. Bons estudos a todos e até mais. Tchau.